Como mudar comportamentos? Eu não sei como é que está a expectativa de vocês para esse conteúdo, mas eu trouxe um conteúdo bastante especial, do qual eu me debrucei nos últimos dias, mas é um assunto que eu venho trabalhando já há um bom tempo, tá? Afinal, o que é comportamento, né? Aqui eu já trago uma definição. Vejam que coisa interessante. O comportamento ele está ligado ao nosso potencial e à nossa capacidade, tá? E aí, duas coisas que são expressas como respostas aos estímulos que a gente tem interna e externamente, tá? Por um momento, não. Por toda a vida, tá? Então, o comportamento é algo que a gente está trabalhando por toda a vida. A gente percebe hoje que comportamentos que tínhamos, não temos mais. E isso é muito natural. E é assim por todo o nosso tempo à frente, a gente vai estar sempre observando o que comportamentos nós precisamos mudar. Né? Sejam comportamentos que a gente refina, torna comportamentos melhores, mas também sejam comportamentos que exigem da gente ali, talvez mais gentileza, né? Ser mais educado, ser mais atencioso, no ambiente de trabalho, no ambiente de casa, no ambiente social, seja o que for. Comportamento é algo que a gente sempre vai estar trabalhando para poder nos tornarmos pessoas melhores, né? E vejam, repito aqui, comportamento está ligado ao nosso potencial e à nossa capacidade, né? E isso vai vir tanto de coisas internas, daquilo que nós percebemos, seja por meio do nosso raciocínio ou por meio dos nossos sentimentos, mas também vem daquilo que a gente recebe do mundo exterior, ok? E por que mudar? Por que mudar comportamento? Se tudo, às vezes, Alex, está tão bom, por que eu tenho que mudar comportamento? Para que nós possamos evoluir, para que nós possamos crescer, se desenvolver. Né? Então, aí a gente está mais ou menos há 2 anos atrás, nós estávamos cerca de um mês, né, 20 dias, um mês, já dentro de casa, na quarentena, porque tinha estourado a Covid-19 no mundo todo, e aqui no Brasil, ali mais ou menos na segunda quinzena de março de 2020, a gente estava já imerso, nós estávamos imersos em casa. E o que nós mais fizemos neste período? Desenvolvemos comportamentos. Nós percebemos comportamentos que precisavam ser mudados, né? Porque a gente não ia poder estar na sociedade, no convívio social, de volta tão cedo naquela época, a gente não imaginava que ia ser tanto tempo assim, mas percebam o quanto de comportamento nós tivemos que mudar durante o período da pandemia, durante o período da quarentena, e quando nós voltamos ao convívio social, a gente precisou também ter novos comportamentos. E percebam, né? Percebam que a gente tem hoje uma nova forma de convívio, a gente tem um maior cuidado, o uso das máscaras já está sendo liberado, a gente já pode ficar mais à vontade agora, mas quantas pessoas ainda estão com um certo cuidado e utilizando máscaras, tá? Então hoje a gente tem uma sensibilidade maior, inclusive não só sobre o cuidado com a minha saúde, mas também sobre o cuidado da saúde com as outras pessoas, né? Então esse e outros foram comportamentos que nós precisamos mudar, e isso trouxe para a gente, se a gente observar, uma melhor qualidade de vida, um melhor convívio, um maior cuidado com as outras pessoas, e isso nos torna pessoas melhores, tá? Então, mudar comportamento é para que nós tenhamos cada vez mais a evolução, tá? Na nossa jornada de vida. E como é que nós reagimos ao longo da vida? A gente vive no piloto automático, a gente vive com ações vindas do inconsciente, tá? Então, se você, de repente, está dormindo, deu vontade de ir no banheiro, o que você faz? Você acende a luz? Não, porque aquilo vai brilhar na tua vista, você vai ficar incomodado, você sabe exatamente o caminho, praticamente de olhos fechados, para ir no banheiro. Por que isso acontece? Por causa do nosso inconsciente. A gente já faz aquilo no piloto automático, assim como vários comportamentos no dia a dia. Então, se alguém diz alguma coisa para você, você pode ficar quieto, você pode pensar, mas também você pode falar alguma coisa e depois você fica assim, eita, eu falei o que não devia. Por quê? Porque eu reagi, a minha reação foi no automático. E por que isso acontece? Porque nós também reagimos com base nos nossos sentimentos, tá?
A gente vai falar, sim, Will Smith será um dos exemplos aqui, não em forma de julgamento do que ele fez, mas de uma percepção do porquê que ele reagiu daquela forma, como é que poderia ter sido feito, né? Ou seja, em momentos como aquele, como nós reagiríamos, e a gente vai entender por que que ele reagiu daquela forma, tá bom? Por que que nós reagimos assim ao longo da vida também, né? Por que que a gente sempre está ali olhando para a necessidade de mudar comportamento, ou por que que nós muitas vezes estamos no piloto automático? E aqui eu trago um ponto que é muito importante quando se fala de comportamento, que é a herança de padrões, tá? Ou seja, padrões de comportamentos repetitivos, pelos quais muitas vezes nós estamos entrando em ciclos e fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos resultados, gerando as mesmas insatisfações, tá? Seja porque nós acabamos entrando num ciclo vicioso e não percebemos os prejuízos que a gente tem por causa de um determinado padrão de comportamento que nós mesmos desenvolvemos, mas também por padrões que nós herdamos dos nossos pais, que herdaram dos seus pais, que herdaram dos seus pais e de gerações e gerações para trás, né? Ou seja, padrões que nós herdamos dos nossos ancestrais. E que se a gente não observa isso hoje, o que é que nós estamos fazendo? Colocando para as nossas próximas gerações esses padrões que acabam sendo prejudiciais, que nos colocam em situações desconfortáveis. Tá? Então, o que que eu sempre digo nesse ponto, tá? Quando nós percebemos padrões de comportamentos que nós trouxemos como herança, tá? Como nós trouxemos como herança, que já veio na nossa bagagem, e a gente muda, a gente quebra essa cadeia, a gente quebra esse ciclo, nós libertamos todos os nossos ancestrais desses padrões e abençoamos as próximas gerações, vivendo um novo comportamento. E olha só a expansão que a mudança de comportamento traz para as nossas vidas e também para as nossas próximas gerações. Tá? E comportamentos também que nós temos por causa de nossas crenças, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós tornamos como regras de vidas. Crenças essas também que a gente traz ali da nossa educação, né? Coisas que a gente faz porque a nossa mãe disse, porque o nosso pai ensinou. E aí a gente está passando isso também para os nossos herdeiros. A gente está fazendo com que eles também herdem essas crenças. E como a gente pode, então, mudar tudo isso? Tá? O Jânio está ali, está anotando tudo. Tá bom, Jânio? Então, depois eu vou deixar esse material também disponível para vocês. Tá bom? O que que nós fazemos, então, para mudar comportamento? O que que a gente precisa fazer para mudar comportamento? É muito fácil falar, né? Precisamos mudar de comportamento. Né? A gente ouvia isso muito dos nossos pais, e quem tem filho, a gente às vezes fala muito isso também para os nossos filhos. Olha, você precisa mudar esse comportamento. Tá? Para mudar comportamento, a gente precisa entrar num estado de percepção. Tá? E aí vem, Alex, o que é percepção? Vamos falar do que não é percepção? Percepção não é raciocinar, não é sentir, tá? Não é só ficar observando. É uma série de conjuntos. Não é isso, e ao mesmo tempo, é tudo isso. Deixa eu deixar claro aqui para vocês, tá? Eu gosto muito do verbo perceber. Por quê? Porque algumas pessoas, elas são movidas, a gente vai ver isso, pela mente, tá? Então, se você falar para uma pessoa que é movida pela mente, o que que você sente a respeito de determinado assunto? E ela provavelmente ela vai responder, eu não sinto nada. Por quê? Porque ela é movida pelo pensar. Se você perguntar para alguém que trabalha muito com a emoção o que que ela pensa a respeito de alguma coisa, ela vai demorar para responder. Por quê? Porque ela é movida pelo sentir. Vocês estão me entendendo? Então, a palavra perceber, ela vem neutralizando essa maneira de viver, seja pelo mental, seja pelo emocional, seja de uma forma mais instintiva, mais pela sensação do corpo, né, mais movido pela ação, e vai fazer com que a gente possa, então, entender, começar a compreender, observar o que está acontecendo dentro e
e fora da gente. E a percepção, ela vem, então, pela observação do que nós estamos pensando e por que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo e o que nós estamos fazendo. E as nossas ações, que sensações trazem para o nosso corpo. Tá? Ou, que sensação que eu estou tendo no meu corpo, por exemplo, uma raiva, e o que essa raiva me leva a fazer? Eu me reprimo e aquela raiva fica ali me consumindo, ou eu me torno uma pessoa explosiva. Tá? E a gente vai discorrer sobre isso na nossa Masterclass. Porque esses pontos que eu estou trazendo para vocês é a raiz do mudar pensamento. E a gente vai compreender perfeitamente, ou mudar comportamento, a gente vai entender por que a gente precisa mudar comportamento. Tá? Então, a percepção, ela permeia o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir. E o que acontece quando nós paramos para perceber, por exemplo, o que está acontecendo ao nosso redor? Semana passada alguém me disse uma coisa e aquilo veio como uma flecha no meu coração. Aquilo me feriu emocionalmente. E qual era a resposta que eu deveria dar de imediato, né? Então, eu entrar na minha reserva, né? Eu ficar quieto ali e talvez me distanciar daquele relacionamento porque eu senti algo que não, e aquilo não me fez bem. Mas aí eu começo a perceber, por que que isso que a pessoa me disse feriu o meu coração? Espera aí, vamos analisar, né? Por que que essa dor vem de encontro ao meu coração? Se eu sou uma pessoa que trabalho muito, o pensamento sou movido muito pela mente. Tá? Então eu começo a olhar para aquela dor que eu estou sentindo. Eu começo a procurar também o que que a outra pessoa estava dizendo. Tá? Então é meio que eu me dissocio daquela cena, é como se eu estivesse vendo ali, numa tela de cinema, a pessoa conversando comigo, como se fossem dois personagens, eu saio daquela cena e fico como um observador, olhando para aquele telão, vendo o que está acontecendo naquele filme. Eu começo a perceber, né, a pensar, a sentir, a olhar o que está acontecendo naquela cena e começo a ver o ponto de vista de cada uma das duas pessoas. E muitas vezes conflitos surgem nas relações, sejam conjugais, de trabalho, de amizades, porque a gente se tranca cada um no seu mundo, sem avaliar o mundo do outro, sem se conectar no mundo do outro. E aí é quando muitas vezes os conflitos surgem, porque a minha resposta vem muitas vezes numa reação que pode ser física, inclusive. Agora, quando eu me dissocio e começo a perceber o que está acontecendo, o que eu estou sentindo, e começo a olhar de forma mais interna sobre o que está acontecendo comigo neste exato momento, eu aumento a minha consciência. Eu começo a perceber coisas que eu faço no piloto automático, tá? Eu começo a perceber que padrões repetitivos eu estou tendo e tenho a oportunidade de mudar esse meu comportamento. Então, quando a gente entra nesse estado de percepção, olha que interessante, a gente cria como se fosse uma abertura na nossa consciência, ampliamos a nossa consciência para olhar para o que está acontecendo de uma forma totalmente diferente. E nós vamos começar a observar questões nas nossas vidas que podem ficar de lado. Ou seja, vamos começar a olhar para pontos da nossa vida, como se a gente estivesse carregando uma bagagem nas nossas costas, uma mochila nas nossas costas, e a gente abre essa mochila e vai ver que tem coisas que estão lá dentro que não nos pertencem. E a gente começa a tirar isso da nossa mochila e as nossas costas vão ficando mais leves, porque a gente só vai levar aquilo que é nosso, aquilo que é essencial, tá? Então, o que acontece quando percebemos, quando trabalhamos a percepção, a gente expande a nossa consciência. E aí eu pergunto para vocês, o que você está fazendo agora? O que você está pensando agora?
E o que que você está sentindo agora? Talvez faça mais sentido para algumas pessoas prestar atenção na sensação do corpo ou naquilo que se está fazendo neste momento. Talvez para outras, o que eu estou pensando, e para outras, o que eu estou sentindo. Né? Como aqui a gente tem 3 centros de inteligência, né? De inteligência. Um mais voltado para ação, instintivo, um outro mental e um outro emocional. Agora, Alex, por que você está fazendo essas 3 perguntas para todo mundo? Para que a gente possa perceber qual é a palavra mais relevante nesse slide. Agora. Tá? Agora. Não, agora não é agora. Agora é a palavra mais relevante. Aqui e agora. Por quê? Porque nós estamos falando do presente. E muitas vezes nós estamos ali presos a comportamentos que nos prejudicam a vida inteira. Porque ou nós estamos presos no passado, ou nós estamos com a cabeça muito no futuro, ou nós resistimos ao momento presente. E a gente precisa trabalhar, então, o que eu chamo de estado de presença. Né? Então, o que você faz, e olha que coisa interessante, o que você faz, pensa e sente agora não determina quem você é. Vou repetir. O que você faz, pensa e sente agora não determina quem você é. De repente você está lá na fila do pão e vem alguém, esbarrou no teu dedão que tem uma unha encravada e você vai lá e dá um cascudo na pessoa. Ou você fala, você não está vendo meu pé aqui com a unha encravada? Ele não percebeu que você estava. Doeu. Você ficou bravo, raivoso, porque é uma parte sensível do teu corpo. Tá? Mas aquele estado de raiva não é quem você é. Foi aquele momento. Então entendam. Eu poderia ter ficado ali com a minha raiva reprimida e, senhor, cuidado aqui com o meu dedo, está machucado. Tá? Mas muitos, né, os nossos comportamentos não representam quem nós somos, tá? Mas como nós estamos. Tá? De repente você conhece alguém num dia ruim e essa pessoa, ela não foi gentil, não foi bacana, não foi acolhedora, e a gente julga aquela pessoa como sendo aquilo. E nem se engane, muitas vezes as pessoas julgam a gente pelo que elas estão vendo. Mas isso, na verdade, não determina. Por quê? Porque tudo é transitório. Tudo é transitório. Repito, tudo é transitório. A emoção que nós estamos sentindo é transitória. O medo que eu tenho é transitório. A vergonha que eu tenho de falar em público é transitória. A insegurança que eu tenho de falar muitas vezes com alguém que é superior a mim é transitória. A raiva que eu tenho porque alguém feriu o meu direito ou porque eu vi uma injustiça, essa raiva também é transitória. Então, o que nós pensamos, sentimos ou fazemos não determina quem nós somos. Em nível de identidade, tá? Nós não somos. E olha, gente, esse conteúdo que eu trago para vocês é um conteúdo, eu estou colocando muita riqueza nele, mas é algo tão profundo, que nós precisamos trabalhar, porque vai muito, 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 muito além de eu falar, se a gente for falar, por exemplo, somente de padrões de comportamento repetitivo, ou de crenças, ou aquilo que nós estamos herdando, somente um desses temas é mais uma masterclass, tá? Então eu vou pedir para você aguentar até o final, né, que eu tenho um grande presente para cada um de vocês, e na mensagem que eu mandei para vocês, hoje, né, quem tinha feito a inscrição antes, no final não tem venda, tá? Não tem pegadinha, não. Eu tenho um baita presente para vocês. Vocês vão gostar do que eu estou trazendo para vocês hoje. Por quê? Porque eu quero me aprofundar com vocês em tudo isso que a gente está vendo. Tá? Então, o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz é transitório, é passageiro. Então, às vezes, a gente está lá numa situação que parece que não tem fim, mas também essa situação ela é transitória. Eu pergunto, se tudo é transitório, por que estar preso ao passado?
resistir ao presente ou se preocupar com o futuro. Por quê? Algumas pessoas estão presas em eventos do passado. Algumas pessoas estão amarguradas, vivem magoadas, trazem um sentimento horrível dentro de si e acabam não vivendo de forma feliz, não vivem com felicidade. E tem um dito, né, que amargura é feito veneno que a gente toma querendo que alguém morra. Olha que coisa ruim. Quem é que vai morrer? Tomando veneno? Eu mesmo, se eu fizer isso, né? Você vai morrer se você ficar com amargura, porque você vai estar tomando um veneno, querendo muitas vezes o mal para outra pessoa. Eu já vi pessoas assim, né? E acabaram tendo problemas de saúde muito sérios, trouxeram para elas, para o corpo, muitos problemas de saúde, porque elas ficaram presas a um determinado evento lá do passado. Agora, outras pessoas, elas têm resistência ao momento presente. Olha que interessante, ela não está nem preocupada com o que passou, mas ela tem resistência, ela quer controlar o ambiente que ela está inserida. Tá? E a gente vai ver aqui qual é o sentimento que prevalece para um tipo de pessoa como esse. E outras estão preocupadas demais com o futuro. E essas pessoas que estão muito preocupadas com o que vai acontecer daqui a 30 minutos ou com o dia de amanhã, né? O que geralmente, qual é a tendência delas terem? Ansiedade. Né? Quem vive no passado vai sofrer de depressão. Quem se preocupa muito com o futuro vai viver de ansiedade. E olha que coisa interessante. Era o ano de 2006, eu estava aqui em Natal, e fazia um bom tempo, já tinha 10 anos que eu tinha vindo de São Paulo para cá. Eu tinha viajado para São Paulo a trabalho algumas vezes e sempre via em momentos curtos a minha família, mas era a primeira vez depois de 10 anos que eu estava indo para passar 20 dias de férias na minha cidade, lá em Santos, no litoral paulista. E quando cada dia que se chegava mais, o dia da viagem, falar que nem o pessoal aqui na minha terra, né, na minha terra nordestina, dava uma gastura no meu estômago, né? Aquele aperto, aquela coisa, e eu ficava, não acredito, eu tô com gastrite, o que será isso? E foi impressionante, tudo aquilo era ansiedade, porque no momento que eu pousei em São Paulo e cheguei na minha cidade, tudo foi embora. Porque a minha cabeça, no momento presente, estava muito presa no futuro em coisas que nem tinham acontecido, né? Como vai ser? Meu Deus, como será? Tá? E muitas vezes a gente antecipa problemas sem necessidade. E por que a gente faz isso? Né? Então, guardem uma coisa a partir de agora. Percepção. A gente observar o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo, e estarmos de forma sensível. Eu nem ia falar em estado de alerta para não ficar aquela coisa sempre ligada, acesa, mas estarmos ali percebendo quais são as sensações do nosso corpo. Tá? O que o nosso corpo também está dizendo. E aí, quando a gente começa nesse estado de percepção, né? Então, opa, eu estou ansioso por quê? Por que essa coisa queimando no meu estômago? Eu estou muito preocupado com a viagem que vai acontecer. Tá? Deixa chegar o dia da viagem. Não é assim tão simples, né, Alex? Deixa chegar o dia da viagem. É um processo. Mudança de comportamento é um processo. Mas a partir do momento que eu começo a observar, por exemplo, que determinadas situações eu explodo em raiva, qual foi o gatilho que disparou a minha raiva? Na hora que eu entro num estado de medo e me sinto inseguro, fico travado, o que gerou esse travar em mim? E a partir dessas observações, a gente vai começando a perceber justamente comportamentos, né, atitudes que nós temos que precisam ser deixadas de lado. Agora, não é simplesmente deixar. Eu digo que mudança de comportamento é o estabelecer de um novo objetivo. Quando eu vou mudar um comportamento que tem sido prejudicial, eu preciso estabelecer um outro objetivo. Tá? Então, se eu sou uma pessoa medrosa, se o meu comportamento é de estar com medo, eu simplesmente deixo o medo de lado? Não, porque o medo é um sentimento importante. Se o medo existe, a gente precisa entender qual é a razão do medo existir. E o medo,
eu vou substituir, uma das substituições é confiança. Tá? Então, eu vou para uma entrevista de emprego, eu vou me apresentar numa reunião, eu vou com medo. Mas por que que eu tenho medo? Se eu tenho conhecimento, se eu tenho os recursos, se eu conheço ou se eu não conheço, mas eu sei o que eu estou fazendo naquela apresentação. Tá? Então, eu transformo o medo em confiança. Então, começa a observar o que que te deixa desconfortável hoje e que comportamento pode começar a surgir no lugar desse desconforto. Né? E por que que as pessoas estão presas no passado? Ou com a cabeça muito no futuro? Ou resistindo ao presente? Tá? Olha que interessante que eu trago para vocês. A necessidade que nós temos de estar em estado de presença. Né? O que é o estado de presença? É o aqui e agora. Bom? Então, por exemplo, eu quando estou aqui ministrando um conteúdo, provavelmente esse é um dos estados de presença em que eu mais me conecto no aqui e agora. Porque eu deixo de lado preocupações, eu deixo de lado telefone, eu deixo de lado qualquer coisa e me conecto naquilo que eu preciso fazer. E olha, eu observo quais comportamentos eu preciso, né, quais habilidades, competências eu preciso para aquele momento. E quando eu tenho essa percepção, eu estou ali trabalhando no pico do meu potencial, né? Lembra que eu falei? Eu estou respondendo a um estímulo interno, utilizando do meu potencial, do meu melhor, para compartilhar conhecimento, ao mesmo tempo utilizando da minha capacidade de ensinar, trazendo o que eu tenho na bagagem, né, dos meus melhores comportamentos, das minhas melhores habilidades, das minhas melhores competências. E a partir do momento que eu estou conectado com tudo isso, nesse estado de presença, não tem nada que me impeça de poder viver de forma feliz, em felicidade. Eu sempre digo que ensinar, para mim, é uma grande terapia. Por quê? Porque o estado de felicidade que eu vivo num momento como esse é algo grandioso, né? Porque eu estou experimentando o máximo da minha potencialidade. Tá? Então, o estado de presença vai trazer para a gente também curas para as nossas dores. Porque se eu estou preso no passado e posso ali estar a uma possível depressão, a partir do momento que eu me curo de estar preso no passado e vivo um estado de presença, eu começo a perceber coisas que não conseguia ver antes, porque o meu pensar, o meu sentir, muito mais o meu sentir, nesse caso, estar preso ao passado, tá? Estava num tempo que não é o agora. E a partir do momento que eu estou ali me conectando, tá, com esse momento do agora, eu consigo ampliar a minha percepção sobre tudo que está acontecendo ao meu redor. Inclusive, dentro de mim. Perceber partes do meu corpo que muitas vezes, pelo piloto automático, eu nem consigo perceber. Tá? Então, de repente, você está aí sentado na cadeira, muito bem confortável, ou no sofá, de pernas cruzadas, né? E aí você começa a perceber, por exemplo, se o teu pé está quente ou está frio. Se está frio, se está calor, se tem barulho que te atrapalha ou não. Então, estar nesse estado de presença começa a fazer com que a gente se conecte também mais com a gente. E a gente possa perceber recursos que existem em nós para mudarmos os comportamentos que nós desejamos. Eu sempre digo, a gente precisa, inteligência emocional, para mim, é a gente equilibrar o pensamento com a emoção para tomar decisões equilibradas, para termos ações equilibradas, tá? Por exemplo, Will Smith, todo mundo assistiu, virou meme, né? Nossa, todo mundo dizendo, se eu tivesse no lugar dele, eu teria feito diferente. Será?
Será que a gente tinha feito diferente? Tá? Eu disse que sim, né? Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito mental, mas isso não significa que eu não tenha raiva. Tá? Então, ou seja, algo, né, uma dor nele foi atingida, ele foi atacado por uma dor mediante uma piada, e ele traz a raiva de dentro dele e coloca essa raiva, externaliza essa raiva de uma forma agressiva. Poderia ser pior. Algumas pessoas colocam a raiva de uma forma agressiva e de uma maneira muito pior, tá? Mas qual seria se eu tivesse conectado, se ele tivesse conectado com mente, com sentimento, qual seria a ação equilibrada que ele teria naquele momento? Tá? No momento em que você está com raiva, o que você faz? Você se retrai ou você joga essa raiva de forma externa? Né? Tem gente que se retrai. Tem gente que tem raiva de si mesmo. Meu Deus, eu estou fazendo isso de novo. Né? Que comportamento repetitivo você tem, que você faz, e daqui a pouco você está... Eu não acredito que eu fiz isso de novo, Alex. De novo eu fiz isso. Né? Ou seja, que raiva eu tenho de mim? O que que essa raiva que não é externada, ela fica dentro de você, pode provocar em você, no teu corpo? Então, o estado de presença traz para gente um relaxamento, tá? Uma conexão, uma percepção de quem nós somos. Traz equilíbrio. Então, a gente tem prática aí de mindfulness, né? É justamente você praticar o estado de presença. Eu gosto muito da meditação. Então, tem dias que eu estou ali, vou entrar numa reunião, eu estou agitado, ou então tem alguma coisa, o meu corpo traz uma sensação, eu estou com um sentimento ali, alguma coisa que está me inquietando tanto, e o que eu faço? Eu preciso desenvolver algum trabalho, eu vou dar uma aula, preciso estar concentrado. O que eu faço? Eu paro, boto uma música, medito, 10, 15, 20 minutos, o tempo que for necessário, para poder ali me desacelerar e estar no aqui e agora. Então, toda aula eu gosto de paro antes, meia hora antes, me conecto aqui, começo a ligar as coisas, justamente para me desacelerar de todo o pensamento, de todo o sentimento, para poder me conectar nesse conteúdo aqui. E vejam, olha que interessante. Estar em presença é obter transformação. Lembra que eu disse o que a gente ganha quando entramos no estado de percepção? Né? Eu começo a perceber dentro e fora, né? Ambiente interno, o que está acontecendo dentro de mim, o que está acontecendo externo, por que as pessoas agem da maneira como elas agem, por que eu estou reagindo assim, o que existe de importante, de certa forma, aqui, que é uma intenção positiva, tá? Por que o medo é positivo? A gente vai ver sobre isso, tá? Por que a raiva é uma intenção positiva também? A gente vai entender o que existe de positivo atrás disso, tá? Mas quando eu entro nesse estado de presença, de conexão, de equilíbrio entre pensar, sentir e agir, eu obtenho transformação, eu obtenho mudança de comportamento, eu consigo entender melhor as pessoas, me conectar com as pessoas. Tá? Então, imagina a borboleta, que era uma simples lagarta, né? E aí ela vai, tem todo um processo de transformação até se transformar em algo tão lindo, tá? Esse é o nosso processo, a vida toda. Essa é a novidade para vocês. Nosso processo de transformação não é dos 10 aos 20, dos 20 ao 30 ou dos 30 ao 40, né? Não tem processo que chegou aos 50, a gente se aposenta e agora a gente é a melhor versão de nós mesmos. Não. Toda a nossa jornada de vida é um processo de transformação. E comportamento, como eu disse lá no início, é algo que a gente vai estar revisitando a vida toda. Tá? Então, quer evoluir, quer ter mais consciência, desapega do passado, desapega de estar com a cabeça no futuro, para de resistir em querer controlar o ambiente, de querer resistir ao momento presente e se conecta com tudo que está acontecendo agora. Você vai ser uma pessoa mais saudável, mais criativa,
mais produtiva, conectada consigo mesmo, você vai ser uma pessoa mais conectada com o mundo, tá? Sai da caverna, né? Deixa de estar se retraindo e expande isso, expande coração, sentimento, aumenta a consciência para o mundo, para o universo. E aí esse é um mudar de dentro para fora. E eu sempre digo, é um trabalho de raiz. A gente vai entender no mais profundo do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso agir, no mais profundo da nossa alma, aquilo que a gente precisa se desenvolver, né? E eu digo que são etapas durante essa vida inteira. A gente desenvolve um comportamento, né? Muda um comportamento, desenvolve outro, a mesma coisa com as habilidades, com as competências, e assim a gente vai por toda a vida. Tá? Então, imagina, olha para você como uma semente que foi plantada, tem sido regada pelas circunstâncias, sejam elas positivas ou adversas, mas você tem sido regado por circunstâncias que te tornam, que te dão possibilidades, né? Te tornam uma pessoa mais evoluída. Tá? Então, mudar de dentro para fora é um trabalho para a vida inteira. Né? E o que acontece, então, quando nós mudamos? Né? Eu digo que nos tornamos pessoas mais felizes, mais conectadas, mais perceptivas, mais sensíveis. Né? Pessoas que estão percebendo tudo o que acontece ao nosso redor. Mas por que tudo isso acontece? Porque houve um despertar. Então, o que acontece quando nós mudamos? Nós despertamos, nós acordamos para a vida, como diria talvez a nossa mãe ou o nosso pai, né? Minha mãe dizia, menino, acorda para a vida. Né? Então, nós despertamos, e olha que interessante, nós despertamos em nível de perceber, né, que nós temos presença plena enquanto seres vivos. Eu não sou, o mundo não se resume à minha existência, né? Mas o mundo se amplia na conexão que eu tenho com o universo, na conexão que eu tenho com a natureza, na conexão que eu tenho com as outras pessoas. Né? Se eu sou muito mental, de muito pensar naquilo que eu posso me conectar e ajudar alguém que muitas vezes coloca a emoção ou o instinto na frente, e ao mesmo tempo eu aprendo muito com as pessoas que sempre são mais emotivas, que me ajudam, que me ensinam a fazer também trabalhar os meus sentimentos. Olha a abundância que nós temos aqui, né? De recursos infinitos para termos uma vida plena. Nós também, quando despertamos, percebemos a vida, as pessoas, tudo o que acontece ao nosso redor, sem julgamento e sem reagir de forma emocional. Nós agimos de forma equilibrada. A todo tempo, Alex, significa que nunca mais a gente vai ter raiva? Dizem que até Dalai Lama tem raiva. Eu digo que até Jesus Cristo teve raiva. Tem uma parte da Bíblia que diz que ele entra no templo lá e ficou raivoso porque viu. Agora, a questão é como é que viu lá, fazendo daquele que era um templo sagrado, ele fica bravo, mas ele não agrediu ninguém. Ele colocou em expressão a sua raiva, a sua indignação, a injustiça que ele viu ali, tá? Sem agredir as pessoas que estavam ali. Né? Então, seja, o que é que eu faço com a raiva quando ela surge em mim? Como é que eu vou agir sem prejudicar as pessoas e também, não é só as pessoas, é a mim mesmo. Olha o estado de desconexão. Então, o despertar traz para a gente justamente essa percepção de não julgar as pessoas. Né? E não é só as pessoas, gente. Muitas vezes, o me julgar. Quanto julgamento nós trazemos para nós mesmos de eu estou errado, eu só faço coisa errada. Olha o que está na nossa mente. Né? E o Rodrigo coloca, no budismo precisamos de vez em quando ser mestre irado. Né? E outra coisa, né? Vivemos de forma intensa a riqueza e a sutileza da vida. Eu não sei se você já pôde parar numa caminhada da praia e contemplar o mar, observar as ondas,
observar um pássaro, até mesmo observar as pessoas. Eu gosto muitas vezes de ficar parado ali, observando as minhas pequenas filhas brincando, e eu fico, caramba, olha que coisa boa, que saudade dessa época, que toda a responsabilidade era só de brincar, né? Já tinha o peso da escola, mas meu Deus, né? Ou seja, deixa elas curtirem aquela fase da vida, crianças serem crianças, porque as responsabilidades nos chamarão para sermos adultos. Mas olha que interessante, porque muitas vezes adultos nós somos crianças rebeldes. Já viram comportamentos que nós temos como crianças rebeldes? Porque nós nos desconectamos dessa essência da vida. E quando a gente desperta, a gente transforma aquela criança rebelde, porque existe uma criança dentro de nós, numa criança livre. E uma criança livre e um adulto, na mesma pessoa, é o que faz uma pessoa ser equilibrada, porque muitas vezes a gente vai ter muito, talvez, uma figura de um pai protetor ou de um pai crítico ali falando para uma criança, né? E a gente vai adequando aquela criança, a gente vai tolindo, vai colocando padrões que foram nossos naquela criança, e é aquela criança que eu falo, não é aquela criança externa, é aquela criança que está aqui dentro, tá? No julgamento que muitas vezes a gente traz sobre a gente e que também acabamos herdando, tá? Então percebam o que nós ganhamos para o despertar da vida. O estado de presença faz com que a gente se desperte para a vida e se conecte com essa infinidade de recursos. Se eu puder dizer assim, Alex, o que de mais importante nós ganhamos com o estado de presença? Abundância de vida. Prosperidade, não de dinheiro, prosperidade com tudo aquilo que está ao nosso redor, né? De saúde física e emocional. E o que muda? Alex, você está falando muito sobre raiva, vergonha, medo, né? O que muda? Raiva muda para compaixão, vergonha, né? Timidez vira para muda para aceitação. E medo, insegurança, vai virar confiança, maravilhamento. Eu tenho medo de ir para um lugar que não conheço. Eu tenho medo das pessoas, mas quando estou em estado de presença, me conecto com tudo, esse despertar, eu viro uma pessoa maravilhada. Tá? E aí vem a pergunta, então. Raiva, medo, vergonha, por que sentimos o que sentimos? Primeiro, vou trazer aqui três movimentos. Tá? Primeiro movimento são daquelas pessoas que estão sendo movidas pelo instinto, pelas sensações do corpo, pela ação. Olha que interessante. São pessoas que têm as suas preocupações em oferecer resistências à realidade. O que significa isso, Alex? Elas são resistentes ao tempo presente. E qual é o problema que essas pessoas encontram? Agressividade e repressão. Porque o sentimento delas é raiva. Tá? Se alguém faz alguma coisa que não está de acordo com aquilo que eu quero, eu me torno raivoso e possivelmente uma pessoa agressiva. Se eu vejo alguém fazendo alguma injustiça, o sentimento que pode surgir em mim é a raiva. E muitas vezes eu me dá uma raiva por dentro, eu não faço nada, mas aquilo me consome. E esse me consumir traz uma sensação para o corpo que não é nada boa. Agora, o que essas pessoas que resistem ao tempo presente estão buscando? Autonomia. A liberdade de fazerem o que elas querem fazer. Tá? E como é que eu mudo isso? Lá na frente eu vou dizer. Como é que a gente muda isso? Como é que... vejam só. Como é que eu trabalho a raiva? O sentimento que mais prevalece em mim não é a raiva. É outro. Mas eu tenho raiva. Então eu preciso perceber o que dispara a raiva em mim, né? Qual é o gatilho que faz com que a raiva venha e como eu vou reagir
a esse sentimento. Mas para algumas pessoas, onde a raiva é um sentimento mais presente, porque elas estão resistindo a tudo que acontece aqui agora, né? Elas vão geralmente ser pessoas agressivas ou ter uma raiva mais reprimida dentro de si, ali, mais retraídas, tá? E é muito ruim, seja externar ou seja deixar essa raiva dentro de si. Isso não faz bem nem para a mente, nem para o coração, nem para a saúde. Mas o que deve ser respeitado aqui? A liberdade que elas estão buscando de fazer aquilo que elas desejam. E quando é que isso acontece? Mais à frente. Pessoas movidas pela emoção, tá? Pessoas movidas pela emoção. O que elas estão preocupadas? Há um amor ao falso eu, ou à autoimagem. Elas têm um amor à autoimagem, tá? O problema que elas acabam encontrando nesse sentido é problemas de identidade, de quem ela é, tá? De hostilidade, porque o sentimento dela é vergonha. Então, por exemplo, a gente vai ter alguém que faz muito as coisas pelas pessoas porque ela quer ser amada. Olha só, ela faz para se sentir amada. O amor é um sentimento importante. O que ela busca aqui, a intenção positiva dela é ter atenção, mas não é uma atenção egoísta. É uma atenção no sentido de coisas que ela tem para oferecer para o universo. E qual é a dificuldade que geralmente uma pessoa tem nesse sentido? Ela não sabe dizer não para as pessoas. Ela faz para as pessoas, ela coloca as necessidades das pessoas em primeiro lugar. E qual é o grande problema? Ela esquece de si, tá? Então, porque ela está preocupada em como as pessoas vão vê-las sendo uma pessoa prestativa, mas ela acaba esquecendo dela mesma. E um dia isso vai explodir em doenças no corpo, ou então numa raiva aonde ela vai explodir com as pessoas, muito provavelmente, as quais ela vai considerar ingratas porque ela faz muito e não recebe retorno, tá? E aí ela acaba sendo uma pessoa hostil. Ela não percebe quem, na verdade, ela é. E uma pessoa assim é, sim, uma pessoa cheia de amor, mas eu me coloco num comportamento que não me deixa evoluir de tal maneira a me conectar com a fonte do amor, com aquilo que é mais divino, com aquilo que é mais sagrado. Eu estou desconecto, né? São dois termos que eu uso. Da mente, a mente humana não se conecta com a mente divina, né? Porque aí sim eu me torno uma pessoa mais no olhar egoísta, sem perceber qual é a fonte que eu posso estar ali me alimentando. E geralmente essas pessoas estão presas no passado. Alguma coisa aconteceu lá no passado que fez com que ela não se sentisse amada ou que ela se sentisse rejeitada e ela vive agora buscando a atenção das pessoas para quê? Para serem aceitas. Mas como é, gente, que uma pessoa vai ser aceita pelas outras se ela mesma não se aceita? E aí ela sente vergonha. Ela sente vergonha de si. Pessoas movidas pela mente. Aqui eu me identifico muito. Tá? Qual é a preocupação? São pessoas altamente estrategistas, elas estão preocupadas com as estratégias, em convencer as pessoas, são pessoas de uma inteligência ali reconhecida pelos seus, mas tem problema. Insegurança e ansiedade, porque o sentimento que baseia essas pessoas é o medo. Tá? O medo de ser abandonado, o medo de dar um passo em falso, o medo da dor, o medo da morte. Tá? Então, aqui a gente vai ter pessoas, né, que eu vou ter que viajar para tal lugar, mas eu não conheço a cidade, eu tenho medo de me perder lá. Elas não vão viajar. Elas vão ficar aonde elas estão. Elas vão ficar na caverna que estão. Eu não vou amar porque amar dói. Eu não me relaciono com as pessoas porque dói. Eu não quero ser pai, eu não quero ser mãe, porque isso pode ser doloroso para mim.
E olha que interessante, ao mesmo tempo que eu tenho medo de ir, o que existe por trás desse medo é uma intenção de segurança, porque eu tenho uma necessidade de estar seguro, né? E o grande despertar de pessoas assim é que quando se conectam com isso que eu chamo de mente divina, né, que se conectam com o universo, elas acabam vivendo, sim, do que eu vou chamar lá na frente desse estado de maravilhamento, né? Por quê? Porque eu me conecto a infinitas possibilidades, eu percebo vários recursos, né? Eu vou perceber que não tem nenhum problema de eu me relacionar com as pessoas, de eu poder ser pai, ser mãe, porque tudo é um processo de aprendizado. Eu me desapego de tudo isso que me impede de avançar, né? De me impede de aprender algo novo, tá? E por que que essas pessoas estão centradas no medo? Porque elas estão preocupadas com o futuro, muito preocupadas com o futuro. Então a gente viu pessoas que têm resistências ao aqui e agora, pessoas que estão presas no passado e outras que estão com a cabeça lá na frente, se preocupando porque elas querem ter segurança, né? Meu Deus, eu não vou sair de casa. Conheço pessoas que passaram por problemas, se sentiram psicologicamente desafiadas durante a pandemia. Por quê? Porque eram pessoas que tinham medo da morte. Então elas traziam aquela preocupação, né? E muitas vezes de dizer: "Meu Deus, eu vou morrer". Olha só, desconectada do momento do aqui e agora, colocando uma preocupação, trazendo algo para a sua sensação de corpo, para o seu sentir, para o seu pensar, de algo que ela não tem controle. Se eu tenho cuidado com tudo agora aqui, né? Ou seja, a segurança ela é no aqui e agora. Eu controlo, trabalho o medo no aqui e agora, tá? O medo é importante? Ele é importante, porque muitas vezes ele vai ser, e aí a gente precisa ressignificar isso, né? O medo não pode ser visto como algo limitante. O medo deve ser visto como algo impulsionador, que vai fazer com que a gente avance. Mas tem gente que trava e tem gente que se impulsiona. E tá tudo bem, né? E o que que nós fazemos então para resolver tudo isso? Aqui a gente já está ali perto da linha da chegada na nossa masterclass, tá? E continua mais uns instantes que lembra que eu disse que eu tenho um presentão para vocês e eu tenho mesmo, né? Mas como é que a gente resolve tudo isso? Como é que a gente resolve a raiva? Como é que a gente resolve o medo? Como é que a gente resolve a vergonha, né? Esses três sentimentos aí que eu trago como os mais relevantes na questão de mudar comportamento, tá? O que que a gente faz para resolver tudo isso, Alex? Simples assim, gente. A gente muda os nossos comportamentos. Mude o seu comportamento. Simples assim, né? É simples assim mesmo? Qual comportamento você quer mudar hoje? Qual comportamento você quer mudar hoje? Começa a perceber o que te faz desejar mudar de comportamento. O que que te deixa desconfortável para você querer mudar este comportamento? E perceba o que você quer ganhar ao mudar esse comportamento. Então vamos lá. Eu vou para alguns convites para vocês. O que é que nós vamos mudar, né, em nível de raiz? Raiva para uns, vergonha para outros e medo para outros. E o que que a gente substitui? Raiva, a gente vai se conectar lá com compaixão, né? Aí aqui eu vou trazer o conteúdo lá do Will Smith. Se no estado de presença ele pega a oportunidade que tem e fala sobre o desafio em que a esposa vive e que ele, ao mesmo tempo, como marido, vive também, e usa de compaixão, de um discurso compassivo, ele acabava contagiando todo o mundo para um tema importante, para uma questão de saúde que mexe com a autoestima da gente, né? A gente tem aqui Claudiane, que está assistindo, está participando com a gente, visagista, trabalha com imagem, e o quanto isso reflete, né, Claudi, na autoestima das pessoas. Então, ao invés de eu
me retrair em raiva ou ser agressivo, eu vou trabalhar em ser compassivo, em ter compaixão comigo e com as pessoas. É simples assim, cada um tem o seu processo, né? Deixo de ter vergonha de mim e passo a me aceitar do jeito que eu sou. E vou trabalhar os comportamentos. Deixo de ter medo e me conecto a perceber as maravilhas que existem todos os dias na minha vida. Geralmente, numa das personalidades das pessoas que estão ali no medo, elas vivem como se os recursos fossem acabar, né? Então, é como se eu vou respirar pouquinho aqui e de forma curta vou falar pouco e baixo, porque o ar pode acabar. E se o ar acabar, eu morro. Olha, aí alguém olha e fala, que absurdo isso, ó. Quanto eu posso respirar aqui, porque ar é um recurso ilimitado. Então, quando eu me conecto nesse ilimitado, eu viro uma pessoa maravilhada. Tá? Então, vejam só, alguns convites. Se você se identifica mais com raiva, aqui, como é que a gente pode, então, transformar a raiva em compaixão? Viva por um objetivo mais sublime. Olha para a tua vida e estabelece um objetivo mais leve, mais simples, que te faça estar conectado contigo, mais presente, tá? Sem resistência ao que está acontecendo no mundo exterior e também sem resistência aos teus sentimentos, às sensações que o teu corpo traz, tá? Que objetivo mais sublime pode ser esse? Tá? Defenda-se e defenda aquilo que você acredita, né? Geralmente, quando a gente vê injustiça, traz raiva, injustiça para a gente ou para as pessoas, a raiva surge. Então, se defenda das injustiças e também defenda aquilo que você acredita. Ou seja, nem se torna agressivo, nem se retrai, mas se posiciona de maneira que você vai defender aquilo que você acredita. E leve ao seu mundo a paz e a cura. Então, muitas pessoas, às vezes, acabam vivendo numa zona de conforto. Ela percebe que a mudança é necessária, mas é como se mudar dá tanto trabalho, embora eu esteja insatisfeito com a vida que eu estou tendo, que eu vou continuar desse jeito, de tanto trabalho que dá. É uma certa preguiça que me faz ficar no lugar onde estou, mesmo desejando obter mudança. E como é que eu faço isso, então? Percebendo a paz que eu preciso viver, o que eu preciso curar, me curando e levando isso ao mundo. Né? Transformar a vergonha em aceitação. Não tem problema a gente fazer as coisas pelas pessoas, mas a gente precisa também aprender a dizer sim para a gente. Eu posso cuidar de mim e também cuidar das outras pessoas. Tá? Então, um dos convites aqui é aprenda a dizer sim. Tá? Desenvolva-se e dê aos demais um exemplo. Algumas pessoas que têm a vergonha como um sentimento raiz, tá? O que acontece? Elas querem ser as melhores, elas são competitivas a todo custo. Não me importa o processo, não me importa as pessoas, importa que eu vença. Não tem problema de você ser um vencedor. Torne-se um vencedor, sendo exemplo para as outras pessoas também. Seja um exemplo de vencedor que encoraja outros, né? Seja um vencedor conectado ao universo em que você está inserido. Um outro convite é abandone o passado e seja renovado pelas próprias experiências. Eu sempre digo, as circunstâncias da vida, as adversas principalmente, nos moldam como se fôssemos diamantes. Nos moldam para que a gente possa evoluir em alma, para que a gente possa evoluir como pessoas, aprender mais, para que a gente possa viver uma vida plena e feliz. E vida plena e feliz, você vive aqui e agora, não preso ao passado. E transformar o medo em maravilhamento, né? Ou seja, observe a si mesmo e aos outros sem julgar as pessoas e nem criar expectativas, né? Porque se a gente julga ou se a gente cria expectativas do que
as pessoas vão responder à maneira de como nós queremos ou daquilo que nós estamos fazendo, nós vamos viver eternas frustrações. Né? E a gente vai viver o contrário do maravilhamento. A gente vai viver, no popular dito, desgostoso com a vida e com as coisas. E quando eu me conecto com essas pessoas, com esses recursos, eu deixo de lado o julgar e a expectativa que eu crio sobre as coisas. Tá? Então, o medo, né, que muitas vezes me faz ser uma pessoa sem fé, que te faz acreditar que você não tem potencial, de que você não tem capacidade. Então, seja uma pessoa de fé, tenha fé em você mesma e confie na bondade da vida. Mas, Alex, como é que eu vou confiar na bondade da vida com tanta coisa acontecendo? Observe e deixe de lado. Perceba-se, perceba o que está acontecendo. Tá? Então, tenha fé em você. Olha para o teu potencial, olha para a tua capacidade, né? Perceba quantos desafios você já vivenciou e venceu, e os próximos também serão vencidos. Né? E uma coisa importante, né? Principalmente para as pessoas que têm medo de contato com dor, que têm medo de morte, celebre a existência com alegria e compartilhe a sua felicidade. Por que que essas pessoas elas acabam tendo medo de dor, não querem se conectar com a dor ou com a morte? Né? Porque em algum momento elas tiveram uma sensação de morte, né? E aí elas acabam vivendo o dia ligada aos prazeres, à realização, ao ser feliz, e muitas vezes comportamentos estão ali nessa pessoa que ela está perdendo dinheiro, ela está perdendo amizades, ela está se distanciando da família, ela não percebe isso, porque na mente dela tudo é aprendizado, eu tenho que ser uma pessoa feliz, tá? Não me fale de coisas ruins, porque o que importa é a felicidade, mas é uma felicidade em nível muito superficial. Então, celebra a existência com alegria, conectada, percebendo o aqui e agora, sem ter a mente no futuro. Tá? E compartilha dessa tua felicidade presente em você. Ok? Como você quer estar no futuro? Comecem a perceber agora, né? Nessa nossa masterclass. Sei o quanto isso tem tocado vocês. Né? Se mais raiva, mais medo, mais vergonha, né? Dos convites que eu trago, qual é aquele convite que mais te chama a atenção. Mas pensa no como você quer estar no futuro. Tá? Mas Alex, você não falou que a gente tem que estar agora, pensando no aqui e agora? A gente está conectado no aqui e agora, mas quando a gente coloca objetivos a realizar, nós somos movidos por esses objetivos, por esses desafios, a gente cria também, na nossa mente, a gente visualiza, a gente sente um estado, né, um efeito futuro. Então, quando eu comecei a faculdade, eu pensava no dia da minha graduação. E pensando no dia da minha graduação, eu começava a perceber que efeito futuro, né, aquela graduação ela me daria como um melhor posicionamento no mercado, uma melhor colocação, mais conhecimento, ampliando a minha networking. Então, pensa no comportamento que você quer mudar. E que efeito esse comportamento ele traz para a tua vida? E nesse pensar do efeito futuro, olhando para agora o comportamento que você quer mudar, é que você constrói o caminho da felicidade. É que você começa a viver a tua jornada da felicidade.